Olá, todos bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver a segunda questão do grupo 5 do exame de Físico-Química A 2015, segunda fase. Uma questão que vai incidir então na lei de Stefan Boltzmann e no deslocamento de Wien. Este retângulo vermelho eu tive cuidado de extrair do formulário. Já o deslocamento de Wien, ou a ideia ou a forma também, relativamente a este deslocamento de Wien, ou lei de Wien, como quiserem pensar nisso, não aparece no formulário. Este aparece no formulário, lei de Stefan Boltzmann, deslocamento de Wien, não. Por isso, convém que tenham estas ideias bem assentes na cabeça ou então nas vossas calculadoras. Bem, segunda questão, considero que uma barra de alumínio é aquecida, não é? E então, na questão 2.1 temos o seguinte: à medida que a temperatura da barra aumenta, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade emitida pela barra, o que é que acontece ao comprimento de onda quando aumentamos a temperatura? E depois, o que é que também acontece com esse aumento da temperatura, à potência da radiação emitida pela superfície? Bem, começando pelo fim, a potência de radiação emitida por uma superfície está relacionada com a lei de Stefan Boltzmann, que é a potência total irradiada pela superfície de um corpo, que nos diz essa potência da radiação emitida é dada pelo produto entre o grau de emissividade do corpo, a constante Stefan Boltzmann, a área e a quarta potência da temperatura. Tentando relacionar a temperatura com a potência, mantendo todas as outras variáveis constantes, e refiro-me, obviamente, ao grau de emissividade e à área, porque a constante Stefan Boltzmann é uma constante. Se a temperatura aumentar, né, a potência também aumenta. Ou seja, a potência é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Por isso, quanto maior for a potência, ou quanto maior for a temperatura, maior é a potência da radiação emitida. Por isso é que a potência de radiação emitida da superfície aumenta. Bem, potência da radiação emitida tem a ver com a lei de Stefan Boltzmann, relação entre comprimento de onda e temperatura tem a ver com o deslocamento de Wien, ou lei de Wien. E o que é que nos diz? O que é que nos diz esta lei de Wien? Diz-nos que o comprimento de onda máximo, onde este comprimento de onda máximo é o comprimento de onda onde nós obtemos a máxima intensidade. Olhando aqui para o gráfico, isto aqui temos um gráfico este gráfico até poderia ser de intensidade, era de energia, vai bater basicamente quase na mesma ideia, mas para trabalharmos mesmo esta ideia do deslocamento Wien, teríamos então aqui um gráfico de intensidade da radiação emitida. Já agora, a intensidade da radiação é exatamente igual ao valor da potência sobre a área, isto obviamente da potência da radiação incidente, né, sobre a área, o que, trabalhando então aqui com a lei de Stefan Boltzmann, nós podemos substituir a potência por esta expressão e teremos então uma intensidade da radiação emitida exatamente igual, reparem que vamos dividir área por área, ou seja, colocando aqui a lei de Stefan Boltzmann, grau de emissividade, vezes a constante Stefan Boltzmann, vezes a quarta potência da temperatura, a dividir por área, a área corta, obviamente, e então ficávamos com a intensidade da radiação exatamente igual a grau de emissividade, constante Stefan Boltzmann, vezes a quarta potência da temperatura. Ou seja, também onde é que eu quero chegar com esta ideia da intensidade da radiação? Reparem que, sendo a intensidade da radiação igual ao grau de emissividade vezes a constante Stefan Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura, nós percebemos que quanto maior for a temperatura, maior é a intensidade. Por isso é que aqui nestas diferentes curvas, nós vemos do gráfico que relaciona a intensidade com o comprimento de onda, quer dizer, para maior temperatura nós temos picos maiores de intensidade. Por isso é que a intensidade e a temperatura são, numa ideia, ou seja, a intensidade é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura.
Agora, o que é esta ideia aqui do comprimento de onda e porque é que é inversamente proporcional à temperatura? O que nós temos aqui é o valor do comprimento de onda para onde nós obtemos o pico, ou seja, o máximo de intensidade. Comparando aqui estas temperaturas, nós temos aqui uma temperatura de 7000 Kelvin e o pico de intensidade é dado para este comprimento de onda. Se observarmos outra curva com menor temperatura, o pico da intensidade é dado então para um comprimento de onda maior, né? Foi isso que Wien constatou. Comprimento de onda para o qual temos o valor máximo o pico máximo de intensidade da radiação emitida é inversamente proporcional à temperatura do corpo, ou seja, quanto maior for a temperatura do corpo, menor vai ser o comprimento de onda para o qual nós obtemos o pico da intensidade máxima. Sendo assim, Wien estabeleceu esta relação, onde o comprimento de onda para o pico máximo é exatamente igual a B. B é a constante Wien, que é exatamente igual a este valor, 2,8 ou 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin sobre a temperatura, ou seja, uma relação de proporcionalidade inversa. O que quer dizer que se a temperatura aumenta, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade diminui. Por isso a opção correta aqui seria diminui o comprimento de onda, com o aumento da temperatura, e aumenta, né, a potência da radiação emitida, ou seja, a resposta correta seria a resposta B. Apenas vos quero dar aqui mais uma nota, porque esta temperatura, aqui na lei de Stefan Boltzmann e também na lei de Wien, no sistema internacional, tem de ser introduzida em graus Kelvin. Cuidado. Potência de radiação emitida e lei de Wien, temperatura tem de ser em Kelvin. Ok? Fico-me então por aqui. Apenas vou fazer mais uma chega. Nas listas que eu tenho do 10º e 11º ano, Química e Física, né? Tenho 4 listas no YouTube. Química 10º, Física 10º, Química 11º e Física 11º. Vocês nestas listas poderão aprofundar um pouco mais essas ideias, porque aí faço mesmo uma abordagem teórica, sobretudo a esta lei de Stefan Boltzmann e ao conceito de equilíbrio radioativo, albedos e essa coisa toda que aqui no exame não aparece, mas pode acontecer, convém que vocês deem uma vista de olhos, e também faço uma abordagem um pouco mais aprofundada ao deslocamento Wien. Por isso consultem a lista de Física 10º ano e assistam então a estes 2 vídeos para ficarem com uma ideia um pouco mais profunda destas 2 leis, de Stefan Boltzmann e de Wien. Fico-me então por aqui, volto já de seguida para resolver a questão 2.2 ou 3 deste grupo, não consigo precisar.